Meus irmãos, eu não sei se vocês sabiam, mas eu tinha uma carreira promissora como jogador de futebol, sabia? Até mais ou menos os 6, 8 anos de idade, eu era um grande talento, né? Não era muito diferente dos meus outros colegas, a gente jogava mais ou menos no mesmo nível, mas eu jogava bem. Só que começou a ter um problema, né? Eu comecei a ter grau, os meus óculos começaram a ser necessários. Eu não precisava, não tinha problema de vista, né? Mas eu comecei a enxergar as coisas meio embaçadas. No campo, todo mundo via a mesma coisa, só que eu via embaçado, não via direito. E acabou que a minha carreira de futebol foi ficando cada vez mais para trás, né? Parei de ficar lá no ataque, comecei na defesa, me tornei um grande zagueiro, mas depois que o grau ficou muito grande, a lente ficou muito grossa, o dinheiro começou a ter que ser maior para poder comprar um óculos melhor, aí eu me aposentei. A minha grande carreira, aos 10, 12 anos de idade, né? Disse que eu vou fazer outra coisa da minha vida. Porque era difícil para mim enxergar. Sem óculos eu não via nada. Hoje ainda é assim, né? O que eu paguei no óculos, aquele óculos que vocês me veem de vez em quando, né? O mais preto, que foi um dinheiro doído, viu? Ainda mais porque o tempo todo eu tenho que ficar ajeitando ele, porque ele fica escorregando, fica pesado. Tá? Por isso que eu estou usando esse aqui, que eu fico mexendo menos nele para poder ler as coisas da missa. Mas foi um dinheiro caro, doído. É difícil ser jogador de futebol assim. Na verdade, de ter qualquer esporte. Porque a gente precisa de agilidade para poder enxergar o que está acontecendo, tomar a decisão certa e fazer. Mas isso é com os olhos. Nós escutamos durante o evangelho de hoje sendo proclamado essa questão da dificuldade de enxergar as coisas, né? De realmente ser cego e de realmente ver. Alguns de vocês percebem que a nossa paróquia tem uma grande graça de ter muitos coroinhas. Louvado seja Deus. Nós temos quase 70, né? E a estimativa é que no final desse ano, até o final desse ano, a gente consiga ter uns 100 mais ou menos. Vejam, a missa que nós celebramos aqui é a mesma para todo mundo, né? Todos vocês aqui veem a mesma missa acontecendo. Alguns de vocês acham bonitos os coroinhas. Mas tem crianças que não só acham bonito, querem também ser coroinhas. Querem também participar da missa. Mas todo mundo está olhando as mesmas coisas acontecerem aqui. São os mesmos padres, é as mesmas leituras, é a mesma oração eucarística todos os domingos, a primeira. Por que que alguns ficam cansados, com sono, bocejando? E outros acham bonito, ficam emocionados, se sentem tocados pela palavra de Deus, ou querem imitar os outros coroinhas, querem também ser coroinhas, usar as mesmas roupas deles. Nós estamos vendo todos a mesma coisa com os olhos da carne, mas o nosso coração está vendo coisas diferentes. Está vendo coisas diferentes. Do mesmo modo, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida, e a gente só olha os problemas, as coisas ruins, que estão dando errado, as dificuldades. E aí vem alguém e fala, mas olha, também tem isso aqui é bom, isso aqui está funcionando, isso aqui melhorou um pouco, podia ter sido pior, mas a situação é a mesma. Por que é que uns enxergam de um jeito e outros enxergam do outro? Por causa do nosso coração. O nosso coração também vê. Não são só os olhos da carne. Cada um de nós presta atenção numa coisa diferente. Alguns que estão aqui prestam atenção no chão. Outros, na roupa de quem está do lado. Outros, rapaz, já tem tantos anos que a igreja está com essa parede desse jeito, o piso desse. Será que os padres não vão trocar? Outros, está demorando. Eu já queria estar em casa. Eu vim aqui porque eu tenho um hábito, né? Minha mãe já me ensinou, mandou, fiz promessa, não sei o quê, tenho que ir para a missa. Cada um, por causa do seu coração, presta atenção em algo diferente. E esse aqui é o grande centro do evangelho de hoje. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos prestando atenção? E o que é que estão dizendo as nossas atitudes
O que é que Jesus falou para os fariseus no final do evangelho, que foi proclamado pelo diácono? Os fariseus perguntaram para Jesus: porventura também nós somos cegos? Essa pergunta aqui foi irônica, porque eles estavam enxergando. Eles sabiam, eles viam. Por que eles perguntaram isso para Jesus? Por causa do que Jesus estava dizendo. Vocês estão querendo distorcer o que aconteceu. Vocês não estão querendo aceitar o que aconteceu. Houve um grande milagre. Houve um grande sinal. Quem fez fui eu. Vocês não estão querendo enxergar. Jesus diz: se fosseis cegos, não teriam culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Como assim? O que é que Jesus está dizendo aqui no final do evangelho? Vocês dizem que vocês veem, que vocês sabem o certo e o errado, que aquele homem está mentindo, que não fala a verdade. Vocês dizem: eu vejo. Porque vocês não reconhecem o que está acontecendo, porque vocês não reconhecem o pecado, ele não vai ser tirado. Deus nos respeita muito, meus irmãos. O inferno é uma obra de misericórdia de Deus. Como assim, padre? Meus irmãos, é porque Deus nos ama que existe o inferno. Porque ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Porque senão ninguém amaria. O amor, que é o maior de todos os dons, o maior de todos os presentes, só é capaz de ser experimentado e vivido por nós, justamente porque nós podemos não amar. Você pode botar no computador para ele cumprir todos os 10 mandamentos. No futuro vai ter isso, viu? Já está ali. Vocês procuraram na internet, tem os androides, né? Tem os computadores, os robôs, os bonecos que parecem gente. É mais bonito que muita pessoa. Muita pessoa. Tem uns que dão medo, assustam, né? Quando a gente olha para a cara do cidadão, da cidadã. Mas esses robôs, esses bonecos são bonitos. Os cabelos lisos, maravilhosos, sedosos. Você bota lá no computador da cabeça dele, siga, cumpra os 10 mandamentos. É diferente de um batizado que decidiu vencer a preguiça, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a gula, a luxúria. É diferente. Você pode ensinar um papagaio a cantar um salmo inteiro, a dizer: Deus é amor, Deus é amor, eu amo Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode ensinar um papagaio a fazer isso, mas isso é diferente de uma pessoa que no meio de uma dificuldade, de uma prova, de um desafio, de uma doença, diz: eu amo a Deus. É diferente. O que está acontecendo naquele coração é diferente. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos cegos, não porque nossos olhos não enxergam, porque nós não queremos ver. Vem cá, eu recebi hoje uma mensagem de uma grande amiga minha. Ela tem 4 filhos. Tem 4 porque o médico que fez o parto do terceiro e do 4º filho botou muito medo na cabeça dela. Disse que ela não ia poder ter mais. E a mulher, na sala do parto, né, já assustada, porque você está entregando a sua vida na mão daquele médico, na mão daqueles enfermeiros. O homem começa a fazer terrorismo. Diz: olha, é difícil, talvez você não consiga sobreviver ao próximo parto, né? Vamos fazer aqui uma laqueadura. Vamos tirar o útero, vamos resolver isso aqui para você não correr o risco. Você tem mais 4 filhos, tem que criar essas crianças, não sei o que, papá. Ela fez a laqueadura. A família dela é muito bonita, muito bonita. Ela tem um irmão, que é um grande amigo meu, que se Deus quiser vai ser padre. E aí o filhinho pequenininho, o mais novo, o Carlos Emanuel, é um menino que ama muito a igreja, ama muito Deus e Jesus, né? Aí ela mandou para mim hoje uma foto do dever de casa do colégio dele, né? Aí uma das perguntas do dever de casa era o seguinte, ó: pense e escreva 3 coisas importantes para você. Aí tinha lá o cantinho do quadrado para ele escrever e desenhar, né? Aí ele escreveu e desenhou ele rezando o texto. Aí ele desenhou a cruz e colocou Jesus, né? E na outra ele desenhou um homem de pé e ele de joelhos recebendo a comunhão. Ele ainda não fez a primeira Eucaristia, ele tem 5, 6 anos, alguma coisa assim. Primeira Eucaristia, né? Escreva 3 coisas importantes para você. Ele escreveu essas 3. E eu conheço o Carlos Emanuel, a gente já brincou muitas vezes e tal. É um menino que se concentra nas coisas da igreja, de Deus. Mas é um menino normal, tá certo?
Por exemplo, quando eu fui celebrar a missa do Natal, ele estava servindo comigo, o irmão dele, no altar. Ele dormiu na hora da homilia. Menino pequeno, né, 5 anos, estava cansado, já era de noite. Eu falei demais também, às vezes acontece, né? E aí ele dormiu. O Padre Igor também estava lá, do lado, né? Aí na hora dos avisos, o Padre Igor deu uma cutucada nele e disse: dormiu, né, bicho, na homilia? Aí ele olhou assim, assustado: eu dormi? Mas eu estou na missa. Eu não dormi. Eu estou na missa. Eu não posso ter dormido, eu estou na missa, eu não dormi. Ele ficou repetindo isso para o Padre Igor. Não sei quantas vezes o Padre Igor começou a rir. Porque ele não conseguia entender ele ter feito isso na hora da missa. Porque ele ama muito a missa. Porque o coração dele enxerga outra coisa. Todo mundo pode ver o altar, a cruz, o padre rezando. Mas quem é que está enxergando o que está acontecendo aqui? Quem é que está vendo que aqui está se renovando o Calvário, a cruz de Jesus? Ele dando a vida, o sangue dele, o corpo dele para nós. Quem aqui está percebendo que daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade que os anjos não têm de comungar, de pôr o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a alma de Cristo na nossa boca, de digerir o próprio Deus. O diácono falava ontem na formação que nós dávamos para o MESC. Vejam, tinha um rapaz que falava para o muçulmano que na hóstia estava Deus. E aí ele perguntou: você não acredita, né? Aí acho que foi mais ou menos isso, né? O muçulmano disse: eu acredito que isso possa ser verdade. Eu não acredito é que você acredita nisso. Porque se eu soubesse que o meu Deus está num sacrário, ali, nas hóstias consagradas, eu passaria o dia todo lá adorando a Ele, louvando Ele. Tem na internet, você procurar, você vê o testemunho da conversão de Zachary Kim. Foi um homem que foi sacerdote da Igreja Mundial de Satanás. Ele se tornou satanista com 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, uma história longa, e se converteu. Não vou contar a história toda dele não. Mas é muito bonito quando ele disse que quando ele começou a se converter, o padre que estava dando catequese para ele, disse que ele tinha que ir para uma adoração. Ele disse: uma adoração? Você vai para uma capela onde tem Deus lá exposto 24 horas e você vai rezar por um tempo. Isso existe? Deus numa capela para adorar? E ele é um homem grande, de 2 metros de altura. Ainda hoje ele tem um cabelo longo que bate para mais da cintura e tal, homem grandão. Ele disse: eu vou fazer isso. Aí a mulher dele era satanista, né? A mulher dele era bruxa, claro, né? Óbvio. Aí a mulher dele não tinha se convertido ainda. Ele arrastou a mulher dele, convenceu a mulher dele a ir para a capela que o padre tinha dito. Aí ele achava: não, quando eu chegar lá vai ter uma fila imensa de carros, deve ser uma igreja imensa, eu vou ter que demorar horas com uma ficha na mão para poder entrar lá. Aí quando ele chegou na rua, não tinha nenhum prédio grande, ele já achou estranho. Quando ele foi estacionar o carro, tinha mais 2 carros lá. Deve ter alguma coisa embaixo da igreja, né? Sei lá o quê. Quando ele abriu a porta da capela, estava lá o ostensório com Jesus e mais 5 velhinhas, 5 senhoras. Na hora que as senhoras escutaram a porta da capela entrando, elas olharam para trás e viram aquele homem daquele tamanho. 2 senhoras se levantaram e saíram. E no começo da conversão dele, ele passava 10, 14 horas rezando diante do Santíssimo. Porque o que ele enxergava era diferente de nós. Gente, às vezes a gente não vê o que é que as nossas atitudes estão dizendo. A gente parece que não enxerga que a gente vem para a missa com roupa inapropriada, mostrando decote, o colo, as pernas. Às vezes os próprios homens. Tem gente que vai para o encontro da maçonaria, tem gente que vai para a reunião do Daime, tem gente que vai para o culto protestante muito mais arrumado que muito católico e católica na missa. Para pegar o aposento no banco, para ir para o médico lá em Rio Branco, chega cedo, vai de carona, pega um táxi, arruma alguém, mas para vir para a missa, só se for atrasado. Sabe que a missa começa às 18 horas, mas o padre às vezes atrasa 5, 10 minutos, eu vou atrasar 15, 20. Porque nós estamos enxergando outra coisa, nós não estamos vendo o que poderíamos ver, e o que está na frente de todos nós.
Essa é a diferença da nossa postura na missa. Essa é a diferença daqueles que rezam todo dia, daqueles que se confessam com frequência, daqueles que de vez em quando aparecem na igreja, daqueles que acreditam quando a igreja diz: olha, temos que ir para a missa todo domingo, você não pode ter sexo antes do casamento, você não pode ficar lidando com o seu corpo de qualquer jeito, você tem que lutar contra as más inclinações do seu coração, você tem que fazer penitência, tem que rezar. É a diferença de quem escuta isso e de quem dá de ouvido de mercador. Ah não, eu amo Deus do jeito que eu quiser. Essa é a nossa diferença, meus irmãos. O que é que nós estamos enxergando? Hoje, escutamos no Evangelho Jesus curando esse cego de nascença. A nossa cegueira ainda é pior do que essa. E Jesus diz aqui no começo do Evangelho, com toda clareza, meus irmãos: quem foi que pecou para esse homem ser cego? Quem foi que pecou para a gente ser cego desse jeito também? Foi a criação do nosso pai, da nossa mãe? Foi as besteiras que a gente viu na internet? Foi os nossos amigos que botaram pilha para a gente fazer coisa errada e a gente se acostumou? Não interessa. Não interessa. Não interessa como você foi tratado na sua infância. Não interessa como você levou a sua juventude. Não interessa. Interessa o seguinte aqui: isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. A nossa vida, meus irmãos, pode e deve servir para manifestar a glória de Deus. Basta que nós abramos os olhos do nosso coração. E aí essa luz que brilha na vida desse homem, que brilha através da igreja, também brilhará nas nossas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.